Oi, eu sou a Maria Gabriele, tenho 16 anos. Oi, meu nome é Luá, tenho 16 anos e o podcast de hoje fala sobre fé e felicidade. O tema de hoje é intolerância religiosa. Sejam bem-vindos ao podcast Posso Falar? O Brasil é um país com muitas crenças, mas também tem muito preconceito e muita intolerância religiosa. Hoje estamos aqui com as nossas maravilhosas perfeitas, que são de 3 religiões diversas. Oi, gente, meu nome é Agatha, eu tenho 16 anos e faço parte do Candomblé. Oi, meu nome é Giovana Ambrosio, tenho 17 anos e faço parte do catolicismo. Oi, gente, meu nome é Letícia, tenho 17 anos e sou evangélica. Tá, e agora a gente vai fazer as perguntas para as meninas. Como vocês se inseriram na religião? É o quê? Como vocês se inseriram na religião? Ah, tá. Meus avós, por parte de mãe e pai, eles já eram da religião. Eles já eram macumbeiros, assim, né, que é o que todo mundo fala. E quando eu vim morar aqui em Caxias, eu comecei a ter amizade com pessoas que já estavam querendo participar e me chamaram. Aí foi quando eu conheci a Fernanda e o Reginaldo. E lá pra 2020, se não me engano, a Fernanda me chamou pra poder, sabe, começar a aprender algumas coisas com ela, mais ou menos isso. Aí depois de um tempo eu entrei na religião e até hoje estou lá, né, gente? Herança de família. Comigo, creio que foi de berço, né? Porque a minha mãe já era católica e meu pai se tornou católico depois, junto com ela, depois do casamento. E comigo foi de berço, mas eu sinto... Eu cresci na igreja católica, né? Mas eu sinto que eu realmente tive vontade de estar na igreja católica, acho que ali com os meus 10, 11 anos, porque antes eu não gostava de ir. É isso. Bom, comigo, eu comecei desde bem novinha, acho que eu tinha uns 4, 5 anos que eu comecei a ir, porque antes meus pais não eram, aí acabou que depois de um tempo eles começaram a frequentar a igreja, e aí eu acabava que fui junto e, tipo assim, sempre eu fui muito envolvida. Então acho que, tipo assim, desde sempre, eu acho que eu sempre tive aquela vontade de continuar indo, entendeu? Ah, sim, entendemos. Outra pergunta. Já pensou em desistir da sua religião? O porquê? Nossa, gente, gatinho. Eu já pensei muito. Algumas vezes assim, eu pensava, porque no início foi meio que complicado. Porque eu não aceitava muito a minha religião, minha mãe também não aceitava muito, então acabava que eu queria sair, entendeu? Teve uma parte que eu falei, não aguento mais, gente. As pessoas estão falando muita merda pra mim, e eu não estou suportando, eu vou sair, mas você tem o seu chamado, entendeu? Não adianta. Você vai tentar sair quando é pra você mesmo, quando é pra você poder estar ali, você vai estar, não adianta tentar, não, que vai perder. É isso. Comigo, eu acho que quando eu era nova, também, antes de ter essa vontade de estar presente na igreja católica, eu tinha muita vontade de não estar, né? Mas eu também agradeço muito a minha mãe, porque ela me forçava e falava, vamos. E aí eu aprendi a gostar. Mas também acho que até depois, assim, quando a gente tá no nosso propósito, acho que em qualquer religião, tem muitas tribulações, muitas coisas que atrapalham você seguir aquele caminho. Então, realmente, às vezes tem algumas coisas que acontecem que a gente desanima, a gente fala, mas depois a gente olha assim e a gente fala, não, eu tenho que seguir esse caminho, porque ali é o bom pra mim. E comigo eu também já pensei, mas foi mais na época da pandemia, né? Por causa que acabou que a gente não podia mais ir presencialmente, né? Era algo muito mais online, então acabou que ficou muito complicado, assim, né? Porque eu faço parte da banda lá da minha igreja, né? E, tipo assim, desde sempre, desde bem novinha eu faço parte. Então, eu acho que é algo que mas me ajudou a motivar também a querer ir, porque é algo que eu gosto de fazer. Então, quando eu acabei ficando sem essa parte assim que eu mais gostava, eu fiquei dando aquela... entendeu? Aquela... tipo isso. Você acha que a sua religião mudou com o tempo? Se sim, o quê? Não, na verdade eu acho que sim. Porque antigamente era uma coisa mais séria, entendeu? As pessoas... Era uma religião mais privada. Atualmente que começou a ir muitos adolescentes participar e tal, eu acho que muitos entraram pelo TikTok, entendeu? Influência do TikTok, conheço muita gente que entraram por isso. E acha que a religião é uma brincadeira, mas, gente, não é. Nenhuma religião é uma brincadeira. Não adianta você ser influenciado por causa de um videozinho que você viu, que não é desse jeito. E acabar com essas pessoas. Elas erraram muito por causa disso, pagaram preços, né?
porque acharam que era do jeito que elas queriam, entendeu? Que era só entrar e seria um mar de rosas, mas na verdade não foi. Pode repetir a vida. Se a sua religião já mudou com o tempo. E se sim, por quê? O que, né, no caso? Assim, eu creio que acabou que mudou com o tempo. Eu acho que, querendo ou não, acho que em todas as religiões as pessoas com o tempo estão perdendo a fé, né? Sim. Então eu acho que pode ter sido isso também. Não, pra mim eu acho a mesma coisa, né? Parece que quanto mais o tempo vai avançando, parece que as coisas já vão se modernizando mais. Eu tenho Sim, essa sensação, exatamente, sim. entendeu? Fica algo muito mais, tanto pro lado positivo quanto pro negativo, né? Tanto pro lado negativo, por causa que muita gente fala um monte de coisa que não devia tá falando. E, tipo assim, se encaixa até no que a Agatha falou, que às vezes a pessoa vê um vídeo, às vezes acaba sendo até mal informado, que pode acabar até gerando uma intolerância religiosa, um preconceito que a gente tá comentando sobre hoje, né? E também no lado positivo, que também a gente consegue alcançar mais pessoas para poder conhecer mais os outros lados que tem, né? É isso. O digital, ele veio pro bem, mas também pro mal, né? Porque ao mesmo tempo que atrapalha, ele ajuda ao alcance da nossa religião. Sim. Mas assim, tem vezes que atrapalha um pouco, porque não adianta você buscar a sua religião somente pelo celular, pelo computador. Você precisa estar presente. Então, principalmente no catolicismo, é presença, ler a Bíblia, é você estar ali conversando com Deus, é ter intimidade. E também tem a questão que, tipo, as redes sociais, elas são boas, né, igual as meninas estavam falando, mas elas podem alcançar pessoas que, né, vai querer fazer alguma gracinha, vai querer fazer vídeos, entendeu? Sendo preconceituosa, zoando a religião, alguma coisa assim do tipo. E isso vai alcançar mais gente que pode fazer a mesma coisa, e daí que vem o preconceito, né? Eu acho que é daí... Gente mal informada, né? Sim. Gente mal informada que não sabe, aí é quando começa o preconceito pela própria rede social, entendeu? Que tem muito. Mas também pode alcançar pessoas que querem aprender mais, querem descobrir, mas não tem ninguém pra poder chegar junto, né? Pra poder ajudar elas. E eu acho isso bom. Eu também acho, né? Que eu acho que a internet, ela dá muita visibilidade, uma visibilidade positiva. As pessoas conhecem a religião, mas as pessoas ficam muito no superficial. Elas não adentram a religião, elas não querem que a alma delas estejam ali pra buscar a fé, entendeu? E acabam achando preconceito em tudo. Exatamente. Uma última perguntinha. Como vocês acham que Deus vê todas as religiões? É pergunta em geral. Bom, Boa pergunta. eu acho que Deus não acha que... Eu não sei explicar, gente. Bom, na minha concepção, Deus, ele acha que todas as religiões são importantes, entendeu? Ele não tem preconceito, até porque todas as religiões levam somente o caminho, levam a ele, entendeu? Não existe essa que religião de fulano vai levar pra tal entidade, pra tal santo, entendeu? Todas as religiões vão levar a ele, todas as religiões são importantes, entendeu? E é isso, eu vejo por esse lado. Eu também acho isso. Eu acho que todas as religiões, para Deus, são importantes, porque Deus é amor. Exatamente. Então, Deus ama todos os seus filhos, né? Então, eu acho que ele não poderia falar, os meus filhos daquela religião estão errados. Não vou aceitar eles. Não é isso. Eu acho que Deus é amor puro. Então, eu creio muito nisso. Eu acho que Deus aceita todas as religiões. E tem aquilo também, né, que do catolicismo que fala que a igreja católica é a única igreja criada por Deus. Só que também tem outras, gente. A gente tem que aceitar. É sobre aquilo, a gente aceitar o próximo. A gente aceitar a religião do próximo. Mesmo que você não respeite, mas pelo menos aceitar, entendeu? Sim. Se você respeita, você tem que respeitar, né, Ada? Não, mesmo que você não aceite, você tem que respeitar. Falei errado, gente. Corta. o erro de gravação. O erro de gravação, corta. Mas enfim, eu acho que eu concordo com tudo que elas falaram, gente. Acho que não tem nem mais nada pra adicionar, elas falaram. Tá bom, vamos começar as perguntas individuais, né? Pode começar, amiga. Eu queria saber qual a diferença entre os orixás e os guias espirituais. Bom, os orixás, eles são forças da natureza, igual o Oxum, que são as cachoeiras, né, as águas doces, Iemanjá, águas salgadas, o mar, Oxóssi, que são que é a floresta, né? Então, tipo assim, os orixás, eles são forças da natureza, eles estão ali pra poder... São forças puras, digamos assim. Já as entidades, elas já são pessoas que morreram há anos atrás, entendeu? Tipo,
300 anos atrás e vieram para poder ajudar as pessoas a caminhar pelo lado certo, entendeu? Igual tem muitas histórias que falam que as pombogiras, elas morreram na Inquisição e atualmente elas vêm para poder ajudar as mulheres a ter empoderamento feminino, entendeu? A nunca baixar a cabeça para um homem, entendeu? E tá sempre pra cima. Eles estão sempre ajudando aqui. Já os hereis, que são crianças, né, que morreram anos atrás, eles vêm em terra para poder nos ensinar, sabe, a alegria, entendeu? Que a vida não precisa ser tão pesada assim, você pode ter uma vida leve. E eu acho que todos são importantes, mas essas são as diferenças. Você vai entender? Uma pergunta antes. Essa questão que você falou que são pessoas, tipo assim, que morreram e acabaram se tornando uma entidade. Então, então pode também acontecer de alguém que, tipo assim, não ser de tanto tempo morrer e virar uma também? Pode. É isso que eu ia perguntar. No caso que eu sei que no tipo, tem novas, né? Sim, isso que eu sei. Sim, gente, existem pombogiras, que são pombogiras meninas, né? Que é uma falange. E elas são, tem umas que pode ter a nossa idade, 16 anos, que morreram nessa idade. E voltaram, né? Passaram pelo seu caminho espiritual, mas voltaram para poder ajudar. Entendeu? Existe isso. Vou fazer a pergunta para a Giovana. Qual é o papel do santo na igreja? O papel do santo na igreja é um meio onde você pode interceder, você pede a sua intercessão. A gente fala que o santo é como se ele é mais próximo de Deus do que a gente. Então, sabe quando a gente quer pedir alguma coisa para nossa mãe e a gente pode pedir para um irmão ou pra alguma pessoa mais próxima, assim, tipo o irmão da nossa mãe, tio. Então a gente pede, mãe, pro tio, né? Tio, fala tal coisa pra mim, por favor, pede pra minha mãe. Então é isso que a gente faz exatamente. A gente pede o nosso pedido pro santo e é como se ele fosse falar ali no ouvidinho de Deus e fosse mais íntimo e fosse mais rápido de realizar a nossa prece, o nosso pedido, o nosso desejo. Tá. Eu quero fazer uma pergunta. Pode existir santos mais novos, né? Sim, exatamente. Teve até um que foi canonizado há pouco tempo, São Carlos Acutis, que, se eu não me engano, ele tem 15 anos. E ele é mais um santo para os jovens, assim, pelo meio digital, porque na época dele, se eu não me engano, ele era bem assim, da era digital. Então, é mais sobre... Ele ajuda mais no meio digital, entendeu? Assim, questão de bullying digital, cyberbullying, essas coisas assim. Mas ele ajuda em outros pedidos, claro, com certeza. Tá, agora eu vou fazer uma pergunta para a nossa maravilhosa Letícia. Eu queria muito saber, ainda é possível evangelizar de forma saudável e respeitosa? Ai, com certeza. Lá na minha igreja, tipo assim, eu não sei se são em todas as igrejas evangélicas que tem isso, ou então em outras religiões também, mas na minha a gente tem uma coisa que a gente chama de grupo de evangelismo. São essas pessoas que são encarregadas às vezes de, tipo assim, uma pessoa tá passando com dificuldade em casa, e esse grupo vai na casa da pessoa, faz uma oração, comenta sobre o amor de Deus, essas coisas assim. E também existe um evangelismo na rua, que são quando a gente vai às ruas, às vezes quando o sinal tá fechado, a gente vai com cartazes falando, que Deus ama a pessoa, que, tipo assim, se alguma coisa estiver acontecendo de ruim, você pode orar, que Deus vai te ajudar. Então a gente até entrega panfletos, que a gente vê muito, eu vejo muito em Caxias, tipo assim, as pessoas vindo assim, entregando e tal. Pode na minha rua também. Bem isso. Ah, sim. Vou fazer a pergunta pra Agatha. Calma aí. Mas eu acho muito importante isso. Eu acho muito importante também, em todas as religiões, apresentar Deus como não uma religião, e sim como uma divindade. Porque Jesus não pregava a religião, ele pregava a Deus, falando tudo errado. Ele pregava a Deus. Falando sobre isso, foi igual o que eu tinha falado, né? Que todas as religiões, elas levam a Deus. Sim. E Deus é só um. Muita gente acredita que no candomblé, Deus é Oxalá, eu falei errado. Oxalá, ele é visto como a divindade, né? Que criou os orixás, entendeu? Então tem gente que acredita nisso, que Deus que o Oxalá é a caracterização, né, de Deus
na Umbanda, no Candomblé e tal. E a fé é muito bonita, gente. A fé é muito bonita. Você estar em uma religião é maravilhoso. Você consegue se conectar com todas as outras pessoas que vieram antes de você. Sim. Entendeu? Em todas as religiões. Então a gente precisa pegar não a religião, e sim a fé em si. Porque é lindo, gente. É lindo. E salva vidas. Salva vidas. Não existe essa que só porque você é de uma religião que você não pode ir pra outra, você não pode conhecer ou até mesmo pedir pra uma entidade não santa, assim, de outra religião poder te ajudar, entendeu? Eu sou do Candomblé, mas eu também, gente, se eu tiver que ir pra igreja, eu falo com Deus, entendeu? E tô sempre ali. A gente já fez catequese junto. Exatamente, gente. Até porque, tipo, como eu disse, gente, todas as religiões são importantes. Não existe essa que a minha religião é melhor do que a sua, ou a que a religião da Ambrosa é melhor do que a minha, entendeu? Eu acho que todas são importantes pra tudo, entendeu? Pra estar sempre ajudando a gente. E é muito bonito também a ação de todas as religiões, não só o catolicismo, o candomblé, o cristianismo e outras religiões, a doação, a ajuda de pessoas carentes, como cesta básica. É lindo ver as pessoas tentando ajudar pessoas que são mais carentes, que não têm roupas. Isso é muito bom, entendeu? É muito bom. Eu adoro falar sobre isso, que é muito lindo, é muito lindo, é muito bom. Pode fazer a pergunta. Já falando no assunto aí, muitas pessoas falam que o católico e as pessoas que são do candomblé têm semelhanças iguais. Tipo assim, o porquê que o candomblé e o católico têm ligações. Eles têm ligações? Isso. Bom, pelo menos tudo, gente. Eu não tenho muito tempo, entendeu, na religião, então não vou poder dizer mais ou menos da forma que vocês esperam, mas eu vou falar o que eu acho. Eles têm ligações porque tem muita gente que acredita em Iemanjá branca, né? Que é a estátua que a gente vê de Iemanjá lá e tudo mais. Mas, se eu não me engano, é Nossa Senhora dos Navegadores. É isso. É Nossa Senhora da Conceição? É isso mesmo. Aprendi com ela. Que é uma imagem que muita gente acredita que é Iemanjá. Que Iemanjá é um orixá da religião do Candomblé. E na verdade não é, gente. Tem essas ligações, entendeu? Por mais que muita gente acredita, mas não são. Também tem outros... E tem muitos santos do Candomblé. E tipo assim, Nossa Senhora de Aparecida. Eu tenho um amigo também que eu não sei se ele é da mesma religião que a sua, mas ele é muito, muito devoto a Nossa Senhora de Aparecida. Sim, que São Jorge tem ligação com Ogum, que é o orixá dos ferros. Santa Bárbara tem ligação com Iansã, que é o orixá dos ventos. Nossa Senhora da Conceição tem ligação com Oxum, né? Que é a orixá das cachoeiras. E todos têm a sua ligação, até mesmo... Até que passou agora há pouco tempo, São Cosme e Damião. Sim, também São tem ligação. Que são a ligação com os Ibejes, que Ibejes são crianças também do Candomblé, que são os Herê, que é da Umbanda, que são conhecidos como Herê, e do Candomblé são os Ibejes. Tá, agora eu vou fazer uma pergunta pra Giovana, que é católica. Eu queria muito saber a hierarquia dentro de uma igreja católica, por favor. A hierarquia dentro de uma igreja católica, você fala toda a igreja católica? O Papa, Deus em primeiro lugar, né? Depois vem o Papa, aí depois vem os padres, vem os presbíteros, os diáconos, depois os fiéis, assim. Essa parte você explica muito bem. Mas assim, o Papa, ele é a cabeça, assim, de toda a igreja, assim, a igreja católica. Quando tem... O Vaticano é a sede da igreja católica. E quando alguma decisão doutrinária, eu não sei se é assim que se fala, precisa ser tomada, com o Papa, junto com toda a delegação de padres, presbíteros, enfim. Toda decisão importante é tomada no Vaticano. E é isso. Só uma diferença. Qual a diferença de Papa e Padre? O padre, ambos celebram missas, né? Só que o Papa, ele é sucessor, acho que é assim que fala, de São Pedro. Que é tipo uma descendência. Sim, São Pedro é quem fundou a Igreja Católica. Então, quando o Papa ele é sucessor da Igreja Católica, é uma responsabilidade. Porque ele tá assumindo o lugar de São Pedro. Então... E o padre, ele vem depois. Ele é muito importante, óbvio. Só que o padre é mais nas igrejas. Tem padres no Vaticano, óbvio. Só que padres são mais na igreja, celebram missas, assim como o Papa, óbvio. Mas é isso, tem essa diferença. Não,
Eu esqueci de falar, né, da primeira pergunta. E tem Santo Antônio, gente. Santo Antônio é Exu pra gente. Que é orixá. Tem tanto no candomblé que é Exu orixá. E na Umbanda tem Exu, acho que eu vou falar pra gente, Exu catiço. Que já é uma pessoa, entendeu? Vamos lá. Leti, como esses cristãos devem lidar com o preconceito e o ódio? Quê? Como o cristão deve lidar com o preconceito e o ódio? Amiga, tipo assim, na nossa religião a gente é muito da paz, assim. A gente não costuma buscar intriga, entendeu? Tipo assim, muita gente, tipo assim, que geralmente, não vou dizer todo mundo que a gente não pode generalizar, né? Mas, tipo assim, muita gente, quando alguém fala alguma coisa de ódio pra pessoa, a pessoa já pensa em rebater. Então, tipo assim, na nossa religião a gente não pensa isso. A gente pensa que, tipo, a pessoa me paga com mal, eu não posso pagá-la com mal também. Entendeu? Tipo assim, coloca na mão de Deus e deixa ele resolver. Entendeu? A gente não costuma, tipo assim, retrucar o que a pessoa fala pra gente. Isso é bom, até porque não gera aquele famoso ciclo do ódio, né? Ai, sim. Que atacou, vai ser atacado, atacou, vai ser atacado. Tem até uma coisa na Igreja Católica também, que é quando acontece alguma coisa com a gente, nos coloca em uma situação duvidosa que a gente não sabe como agir, a gente pergunta o que Jesus faria no meu lugar. Então, às vezes, isso ajuda muito a gente a tomar decisões boas, porque talvez se acontece alguma briga, algo ruim, se eu perguntar o que Jesus faria no meu lugar, eu posso não brigar com aquela pessoa, eu posso não me exceder, não passar do meu limite e acabar cometendo um pecado, que é algo que vai só me prejudicar, não vai prejudicar o outro, vai me prejudicar. Ah, sim. Tipo, muitas das vezes são os cristãos que têm mais preconceito com as outras religiões, né? E isso é muito feio. Mas dentro da igreja, na Bíblia, assim, fala que não era pra ter preconceito com as pessoas. E não é, tipo, a religião que tem preconceito, são as pessoas que geram preconceito. É por causa que, tipo assim, no evangelismo que a gente fala, não, falei errado. No cristianismo, tudo bem. No cristianismo a gente tem algo muito, tipo assim, regrado, que tipo, a gente tem Deus, tem que amar Deus acima de tudo. A gente fica com isso na cabeça. Mas tem muita gente que tem, tipo assim, uma visão antiga, tipo, se a pessoa, ela é de alguma religião diferente, acaba, nossa, a pessoa não pode nem ficar perto de mim. Já tipo assim, eu ouvi coisa desse tipo. E é algo, tipo assim, algo que, tipo assim, como ela disse, é algo que, tipo assim, Jesus no lugar daquela pessoa não faria isso. Tanto que na Bíblia, que a gente acredita, né, diz que Jesus ele veio justamente mais por causa das pessoas que precisam dele, aquelas pessoas que não conhecem o amor, mas que espalham ódio. Tanto que quando a gente vai olhar assim na Bíblia, a gente vê que Jesus ia fazer milagres para quem? Para as pessoas que eram deficientes físicas, pessoas que eram desprezadas pela sociedade, entendeu? Aquelas que se diziam os seguidores de Deus, que na verdade só mais pegavam ódio. E outra coisa também, falando sobre esse preconceito contra as religiões, eu sinto que os evangélicos, os católicos, eles têm muito essa rivalidade, essa rixa entre si, que, gente, é duro, tipo assim, é totalmente desnecessário. É tipo assim, os evangélicos atacando porque católicos acreditam em Maria, ou católicos brigando com o evangélico, não acreditar. E os dois brigando. Ou pessoal não, porque não tem nenhum nem outro. É geralmente tipo isso. E aquela questão também que eu acho que tem muito do pessoal falando. É porque o pessoal, os católicos, eles idolatram, adoram a imagem. Na Bíblia, nos 10 mandamentos, que não pode usar imagem, essas coisas assim. Se vai cortar. É uma conversação aqui, gente. O preconceito é bem... Ai, amiga, gatilho. É bem complicado, porque, tipo assim, já teve gente que parou de falar comigo por causa da minha religião. E é uma coisa que eu morro de medo, gente. Eu odeio quando as pessoas se afastam de mim. E elas pararam, porque falaram que minha religião cultua coisa ruim. Exatamente. E era como se eu não fosse uma pessoa boa por causa disso, por causa da religião que eu estou. Isso é muito triste, gente, porque é um preconceito, assim, nada a ver, entendeu? Teve gente já que colocou apelidinhos em mim, me chamando de magia negra, entendeu? Porque falam que na minha religião a gente faz magia negra, e teve gente que fala que tem medo de mim por causa da minha religião, né? Isso é uma coisa... E uma crítica que eu vou fazer é que na época que eu era da igreja, né, eu escutava pessoas de lá de dentro julgando a religião do próximo, entendeu? Sendo que iam lá na frente pra poder pregar amor ao próximo, e eu, tipo, não entendia. Igual eu já escutei um pastor evangélico
ele falando que Exu, Pombogira são tudo do demo, são tudo coisas ruins. Gente, vamos falar, né? Que são tudo coisas ruins, né? E contar uma música que foi criada, gente, eu tenho um ódio dessa música, que é Pisa na cabeça da serpente, Pombogira vai cair, Exu vai cair, e que são Macumba não mata crente, e gente, eu fico assim, por quê? Por quê? O que a gente fez, gente? Dá vontade de falar, sossega. Gente, e era o pastor da igreja. Eu olhei pra ele com uma cara assim, eu falei, homem, não é possível que você tá fazendo isso. Giovana, qual é a diferença de fita de oração, terço e rosário? Eu tava querendo saber também. Olha, fita de oração, creio que estão falando do apostolado da oração, que eu faço parte. Eu não trouxe, infelizmente, mas o apostolado de oração é uma fita, geralmente. Uma patinha. Vai, Na minha igreja são as mulheres, né? Mas eu já vi que em outras paróquias também tem homens também que fazem parte do apostolado da oração. Que o apostolado da oração a gente usa uma fita vermelha, então eu creio que seja isso, sobre a fita de oração. E lá a gente ora pelo mundo, a gente faz a intenção do Papa, que ele pede por mês, cada mês tem uma intenção que o Papa pede, pode ser pelas crianças, pelos idosos, pelos jovens, ou até pela guerra que ainda está acontecendo. A gente reza muito por isso também. Então, temos 2 encontros mensais. O terço, tem o terço mariano, né? Que é Maria, que a gente passa pelos, se eu não me engano, são 5 mistérios, que é gloriosos, não vou lembrar em ordem, gloriosos, luminosos, dolorosos e gozosos, são esses. E a gente vê cada parte, né, da vida de Maria e Jesus. E o rosário, né, no rosário é como se a gente estivesse rezando o terço, só que repetindo ele 5 vezes, ou seja, a gente passa muito mais detalhadamente pela vida de Deus e de Maria, Jesus e de Maria. Então, eu queria perguntar pra Letícia sobre a Santa Ceia. Queria que você falasse sobre a Santa Ceia. Eu sempre tive essa dúvida. Então, O catolicismo não tem, não? É a comunhão. Mas aí isso é outra pergunta. enfim. Nossa Santa Ceia, lá na minha igreja, a gente celebra todo mês. Geralmente é mais pro final do mês, mas todo mês tem que fazer, entendeu? É como se fosse uma... Caraca, eu falo uma palavra muito errada agora. Quando a gente vai relembrar o sacrifício que Jesus fez pela gente, né? Então a gente... primeiro a gente consagra, né, o pão e o vinho, que no caso a gente pega um suco de uva, né, óbvio. E a gente, tipo assim, meio que, eu não vou dizer abençoa, a gente meio que entrega a Deus e a gente consome todo mês. Tipo, é tipo como se fosse uma, eu não vou dizer uma renovação, entendeu? Como se fosse Se estivesse relembrando. Isso, era mais como um ato de relembrar, entendeu? E geralmente quando é em dezembro, a gente sempre faz uma... Geralmente na minha igreja é assim, né? A gente faz uma festona, porque dezembro... Você pode convidar a gente, tá? Juro. A gente não toma Santa Ceia não, só quer batizado. Excluído. A gente quer ir comer. Eu também não... tá, pra comer. Não, agora falando sério. A gente até, quando a gente falou sobre que tem nessas religiões de... Como é que fala? Matriz africana. Não, a gente fala na religião ao todo de... Geralmente ajudar muito, assim, as pessoas. Lá na minha igreja a gente tem uma ação que em todo Natal a gente monta cesta básica pra pessoa fazer uma ceia de Natal. A gente compra... Na minha igreja também dá o frango. Sim, Geralmente dá até a bebida alcoólica, mas minha mãe nunca bebe, mas... Eu que dá bebida alcoólica não. Aí, mas é tipo, acho que é vinho branco, coisa assim, não é? enfim. Não é Aí, cerveja. então assim, e também lá Não, na é igreja... E também lá na igreja a gente faz também é todo mês que a gente faz, mas no Natal geralmente já é uma ceia bem maior. A gente junta, cada um traz um pouquinho, a gente vai, come, que geralmente é um culto que acaba muito mais tarde, né? Mas também todo mês lá na minha igreja a gente tem o costume de, no culto da família, inclusive, que a gente faz, todo mundo leva, cada família leva um prato de comida, a gente divide pra poder também dar aquela descontraída. Eu queria também fazer outra pergunta, se vocês fazem alguma coisa no Ano Novo. No Ano Novo? Na igreja. Então, na minha igreja a gente tem o costume, tipo assim, não é uma coisa regrada no Ano Novo, entendeu? Não é uma coisa regrada, a gente mais faz por fazer, entendeu? A gente faz o culto que a gente chama de culto da virada, que a gente
passa a virada do ano, tipo, que orando, entendeu? Tipo assim, quando começa a falta assim, uns 10 minutos pra acabar o ano, a gente já começa a oração e a gente já emenda pro início, já, tipo assim, pedindo para Deus abençoar o ano novo, e abençoar as pessoas e enfim. É porque eu já fui em igreja que a gente ia, aí que eu lembre, eles davam vários papeizinhos e escreviam o que a gente queria no ano novo, o que a gente queria conquistar. Então se a pessoa queria uma casa, um carro novo, algo, alguma conquista, ele botava no papel, pegava, aí acho que tinha alguma coisa de fogo e queimava. Ah, sim, isso daí também é outra coisa bem até interessante de falar sobre isso. Lá na minha igreja a gente também tem isso da gente, geralmente a gente chama de pedido de oração. A gente tem uma caixinha lá na minha igreja, a gente anota e coloca o pedido de oração lá. Aí de mês em mês, o pastor da minha igreja, ele pega esses pedidos, a gente não abre, né, gente? Obviamente, a gente não lê, tá? A gente pega e a gente leva pro monte. A gente geralmente vai pro monte pra gente buscar mais intimidade. Eu queria Isso, perguntar uma coisa. exatamente. Posso terminar de falar primeiro? Pode, amiga. Posso falar? Esse podcast. Enfim, aí a gente leva pro monte e a gente queima como se fosse pra gente, tipo assim, levar diretamente pra Deus. Não, tipo assim, não que isso vai diminuir, tipo assim, se a pessoa só pedir, entendeu? É mais um ato de fé que a gente faz, entendeu? Pode perguntar. A questão de queimar, eu não entendi isso. Amiga, então, assim, é mais, como eu disse, é mais um ato de fé. Tipo assim, por causa que a gente vê muita coisa relacionada ao fogo, tanto na Bíblia, como tem na passagem de quando Deus fala com Moisés pra ele libertar o povo, ele falou com Moisés através de uma brasa numa árvore, sabe? aquela Isso. história que Vai os 3 homens e entram alguma parte de fogo. E não queima. Mas aí já é outra coisa, não nada a ver com isso não. Tá bom. Mas amigo, mas é como se fosse um ato de fé, entendeu? É como se a gente, tipo assim, não que Deus não vai receber a minha oração se eu não fizer isso, não é isso. É tipo assim, é mais um ato de fé mesmo. É tipo como se fosse a gente dar uma certeza. Tipo assim, a gente pede também, mas a gente também meio que entrega mais diretamente. E também nos montes se juntam muitas pessoas da igreja, então é uma energia legal. Várias pessoas que estão na mesma vibração, no mesmo propósito que você. É propósito que você fala. Leti, queria te fazer uma pergunta. O que é o batismo e qual o seu significado dentro da religião? O batismo, ele é como se fosse... Tipo assim, muita gente fala que é como se fosse nascer de novo, entendeu? Já a gente também tem o... Tem isso também no Candomblé ou não, Banda? Tem um dois. Enfim, só que lá no cristianismo não é assim, a gente meio que... Tipo assim, é como se... Acho que morre na carne e renasce. Isso, tipo, é como se fosse um renascer mesmo. Licença. Posso falar? Enfim, é como se a pessoa fosse nascer de novo, mas com mais responsabilidade, com certeza, e mais, vamos dizer, intimidade, assim, vamos dar uma ideia assim. É como se... Gente, é praticamente isso. É meio que... Isso, é como se tornasse mais próximo. É tipo se você era uma pessoa totalmente pecaminosa, era uma pessoa... Não é suja que se fala, mas aí você se batiza e vira outra pessoa. Você tem outra chance. Você tem uma chance de vida nova Não necessariamente. Não é isso, mas de se conectar com Deus, buscar Deus. É como se você fosse, tipo assim, tá meio que... determinando que é aquilo que você vai seguir. Então é meio tipo assim, que você tem muita mais responsabilidade, você começa a tomar a Santa Ceia, que é tipo como se fosse, como eu falei, que é tipo uma renovaçãozinha todo mês. Então, aí meio que o batismo é mais pra poder simbolizar esse ato de fé também, gente. Tudo a gente resolve no ato de fé, entendeu? E assim, no batismo a gente... Geralmente, antigamente, na minha igreja ainda continua da mesma forma. A gente ia pra uma cachoeira e lá a gente faz o batismo. Vai, pergunta se a pessoa quer ser batizada. E quando a pessoa é batizada, tipo assim, ela meio que... Eu não vou saber explicar isso. Tipo assim, não é que a pessoa, ela... seja agora a pessoa mais pura do mundo. Não é isso. A pessoa, tipo, ela só meio que se entrega totalmente àquilo. Entendeu? Antes, tipo assim, ela tinha os pecados dela, mas ali no batismo é meio como se tudo, tipo assim, todos os pecados saíssem. É como se ficasse lá, entendeu? Vai embora da água, entendeu? E, tipo assim, depois daquilo, tipo assim, obviamente você vai continuar errando. A gente não tem como permanecer a vida perfeita, quem dera, né? Mas, enfim, aí é meio que acaba que a gente tem mais, eu diria mais responsabilidade, entendeu? Por causa que a gente sempre busca mais alcançar aquele coisa que a gente falou, como Jesus agiria no lugar. A gente busca mais se assemelhar a Deus, entendeu? E no catolicismo também tem isso, né? Sim.
Não fala, pode falar. Batismo? Sim, gente. Eu sou batizada na igreja católica. Geralmente, a igreja católica eles têm costume de batizar quando você ainda é bebê, você ainda é novo. Então, quando você é pequenininho, você já pode ser batizado na igreja católica. Isso é coisa que na minha não pode. A gente, tipo assim, lá a gente É apresentado, né? Quando é criança recém É, a você gente pode- apresenta ela e pode depois, também. tipo assim, porque quando, tipo assim, se a pessoa não quiser seguir o caminho, entendeu? Aí fica meio que naquele impasse ali. Tipo, Aí- tanto que agora o meu padre, geralmente era assim, né? Só que agora ele cobra mais documentos, assim, pra ter certeza de que aquela família é católica, pra poder aí sim batizar a criança. Tipo Pra assim, poder ser ter o batizado todo mundo, crisma, né? ter a comunhão. Eu tenho batizado, crisma e comunhão. E aí, com o patrimônio, se eu tiver um filho, eu já posso batizar ele na igreja católica. Se o meu marido também tiver os mesmos documentos. Aí é permitido. Eu queria. Deixa eu Tá. Não, eu vou fazer. Eu queria saber da Agatha como que é a sensação de ter o transe ou a incorporação. Eu posso reclamar? Pode. Vocês fizeram a pergunta pra ela, não fizeram pra mim. A do Você tem batismo? ela falou que tinha. Ela falou, ó, no candomblé tem a Não dá questão... pra falar. Ela Ela tá coçando. No candomblé tem a questão de fazer o santo. Fazer o santo é você renascer, entendeu? Só que lá você vai, ó, entendeu? E não é com máquina, entendeu? Não é com máquina, é com quê? Não posso falar. Ah, Não é com máquina. Ah, tá. Mas enfim, você vai renascer. Ela lança, não pode falar o que é. É porque Não, mas não é permitido falar? Não, é porque é doutrina, amiga. Não é permitido falar. Vocês não são da religião, então vocês podem saber. Não pode saber. Eu só tô falando que não é com máquina porque tem gente que pensa que vai sonar igual bandido, gente, não é assim. Mas enfim, no candomblé tem isso, né, que é fazer santo, que é quando a pessoa pega e incorpora no chá, entendeu? E na Umbanda, você não raspa, entendeu? Tem muita gente que pensa que Umbanda raspa, mas você também pode ser batizado nas águas que normalmente é na cachoeira. E também você pode cortar um pedaço do seu cabelo, e que seria o batizado, né? Só que aí você não vai ficar careca igual no candomblé. Posso só fazer uma pergunta pra Agatha? É porque eu queria saber como que a gente consegue diferenciar a Umbanda do Candomblé. Bom, é uma dúvida Você que já todo mundo puxou uma tem. pergunta que tava aqui, né? Vamos lá, gente. Eu diferencio dessa forma, entendeu? Desde o início que eu entrei, é assim. Candomblé, orixá, entendeu? Também tem as entidades, mas no candomblé é mais conhecido como os orixás. E na Umbanda já são as entidades. Candomblé é assim, gente. Não Mas tem aí veio da certeza. mesma origem do mesmo lugar? Não. Aí é uma outra dúvida aí que muita gente tem, que A é... gente tá fazendo outra pergunta que Sério? Enfim, gente, eu vou responder. Não, mentira, pode falar, pode A gente falar. toma no lugar desse Que é tipo assim, a Umbanda é matriz brasileira. Tem muita gente que pensa que Umbanda é africana, mas não é, gente. A Umbanda foi criada aqui no Brasil, entendeu? Portanto, que não se fala que Umbanda é matriz africana, mas sim Candomblé. Candomblé é matriz africana, Candomblé veio da África, entendeu? Portanto, que lá tem muita gente que sai daqui do Brasil, gente não do Candomblé que sai daqui do Brasil, poder ir lá pra África se batizar, entendeu? Porque tem a sua diferença, o batizado daqui e de lá, entendeu? Aqui é mais apropriado pra gente, que a gente pegou coisa de lá, É mas adaptado. é adaptado, entendeu? Não é 100% igual. Porque, tipo assim, aqui a gente só pode fazer santo pra um orixá, entendeu? A gente só pode raspar pra um orixá, mas lá você pode raspar pra vários, entendeu? Se você estiver precisando de energia de Yansan, que é conhecida como energia de força dos ventos, você vai raspar pra Yansan. Se você estiver precisando de energia de Oxum, você vai raspar pra Oxum. Aqui só pode ser um. Mas por quê? Oi? Você sabe dizer o porquê? Bom, aí eu teria que perguntar pra mãe, né? Mas, tipo assim, gente, né? Não sei. Enfim, gente. É porque nessa parte ainda não cheguei, gente. Ah, tá bom, Enfim. tudo bem. Você diz que na sua religião que você frequenta é uma mistura de uma e a outra, que é Keto, se não me engano. Você tem como explicar o significado? Keto é literalmente a junção de Umbanda e Candomblé, entendeu? Você vai juntar as duas religiões. Tem várias outras nações, né? Que Keto é uma nação. Tem a nação Angola, tem a nação Jaiji, se eu não me engano, é assim que se fala. Mas eu não conheço mais que é a Keto, que é uma mistura de Umbanda e Candomblé. Às vezes a gente tem dias de Umbanda, que dias de Umbanda são as entidades Exu, Pombogira, e tem dias de Candomblé, que são os orixás, que já vai ser Ogum, Yansan, Oxum, Oxóssi, entendeu? Que são energias diferentes. A gente não pode fazer
ambos juntos. Eles são energias diferentes pra não, né, balançar tudo. E no batizado? Vocês têm a opção de escolher o da Umbanda e do Candomblé ou depende do dia? Não, no batizado aí já vai mais da... Eu acredito, né? Que já vai mais da religião que você frequenta. O meu terreiro é quieto, mas se eu for fazer o batizado, eu vou raspar igual no Candomblé, entendeu? Mas se você for da Umbanda, você vai pegar e vai se abençoar, né? Nas águas, pá. E vai cortar o cabelo, que é um fiozinho assim, que é o que falando pra mim, né? Que eu não sei muito bem essa parte aí não, gente. Eu não sou, né? Eu queria saber como que é o transe ou a incorporação, como que é sentir isso na pele. Gente, isso é meio que individual, mas é uma sensação, tipo... É doideira, entendeu? Na primeira vez que eu tive essa sensação, eu tava tipo... Gente, onde que eu tô? Onde que eu tô? Eu levantei assim, onde que eu tô? Ai, todo mundo assim olhando pra mim assim, rindo. Ai, gente, o que eu fiz? E tipo, eu não me lembro, porque tem como você entrar nesse transe, né? Na incorporação, acho que conhecer como incorporação, que você pode se lembrar, que é a que você fica acordado, entendeu? E tem a que você dorme, você só... Entendeu? Onde que eu tô? Você acorda no outro dia? Aí vem as pessoas falarem pra você, isso aconteceu, entendeu? Mas aí é a sua entidade usando o seu corpo. Eu acredito que no Candomblé, né, tem essa diferença da Umbanda, que no Candomblé eu acho que a gente só dorme mesmo, entendeu? Gente, eu ainda não cheguei nessa parte, realmente, não raspei, só vou conseguir falar quando raspar, entendeu? Mas lá no Candomblé eu acho que você dorme e é as forças dos orixás que vão te guiando, fazendo as coisas. Já na Umbanda você consegue ter essa diferenciação. Você pode ficar acordado ou pode dormir, mas então, depende eu do acho seu que é mais estado. como se eles tivessem um meio de tipo, se colocar presente, assim, não presente espiritualmente, mas fisicamente, entendeu? Exato. Através de uma pessoa. Sim, porque tem gente que acredita que a entidade entra no nosso corpo, mas não é isso, entendeu? É doideira, mas tipo, a gente vai estar aqui e eles vão estar meio que... Muita gente fala que eles vão estar atrás da gente, nos guiando pela energia, pela conexão, porque todo mundo espiritual é uma conexão, entendeu? Então, com a conexão que a gente vai ter com a nossa espiritualidade, com a nossa entidade, aí vai ser quando a gente vai começar a fazer as coisas que eles praticam, entendeu? Mas eles não entram no nosso corpo. Gente, eu sei que não tem nada a ver com o que a gente tá falando agora, nesse momento. Só que uma coisa que eu acabei de pensar aqui é que, pelo menos eu acho que agora na nossa geração, em questão, os jovens conseguem fazer muito mais amizades com pessoas que são de religiões diferentes. Sim. Tipo assim, eu tenho amigos que são de várias religiões e eu consigo fazer amizade. Cada uma que tem a sua religião, mas nós somos muito amigas. E a gente se olha respeita. isso, gente. É muito bom que a atualidade consegue se misturar, porque antigamente era muito fechado. As religiões eram muito fechadas, então o católico não misturava com o bandista, não se misturava. E isso tá sendo muito bom. A gente acaba aprendendo e tendo várias lições de outras religiões. Cada um vai aprendendo. Aqui a gente tá falando um pouco da nossa religião, mas a gente também tá aprendendo muito com a religião uma da outra. Sim. E coisas que eu não sabia que eu tô sabendo agora. Juro, depois quando os babados aqui, potente, gente. Eu tô dizendo, gente, mentira, que é assim. E eu acho que essa é a importância. Era pra ter intolerância religiosa como matéria na escola. Exatamente. Porque tem muita gente ainda na escola que é intolerante, que é preconceituoso, que chega em você e fala que você tá pecando, sendo que ela já pecou horrores. Exatamente. Já pecou horrores. E isso é uma forma também de outros alunos que têm dúvidas conhecer a religião do outro colega, gente. Seria uma matéria muito boa. E até mesmo, gente, evitar aquela questão do preconceito. De que, é porque a sua religião, ela é do mal, entendeu? A minha é do bem. Ou você, macumbeirinha, ou Só eu vou pro céu. Você que é de outra vai ficar. já teve E a pessoa se sente superior, né? Ela se acha do babado, tipo, meu Deus, eu sou dessa religião e você é dessa? E já teve coisas que eu Desgasta. sei, gente, que tipo assim, eu levei na brincadeira, né? Mas teve gente que, tipo, tava do meu lado, aí tropeçou sozinha, entendeu? Não tava nem perto da pessoa, tava com uma distância, a pessoa tropeçou sozinha. É teu santo. Eu olhava assim, gente, meu santo vai sair de Garuanda pra poder vir perturbar vocês aqui. Você Tá. o protagonista. A pessoa, tipo assim, Jura? tudo picou. É o santo da Ágata. Ele jura que vocês têm a obrigação de fazer mal pra todo mundo. Eles serem escolhidos. Por quê? Passa pra pergunta já. Gi, queria saber por que os católicos fazem o sinal da cruz. A gente faz o sinal da cruz, gente. Acho que muita gente tem essa dúvida. Mas
Isso. Geralmente a gente faz o sinal da cruz, que é Pai, Filho e Espírito Santo. É a Santíssima Trindade, né? Basicamente para representar. E a gente faz quando a gente chega na igreja, quando a gente vê, né, a imagem de Jesus crucificado bem na frente. Então a gente faz o sinal da cruz do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E a gente tem também, geralmente, alguns católicos, nem, acho que não são todos, mas a gente tem algumas manias de fazer, como uma ambulância passa, a gente faz o sinal da cruz. Quando passamos por um cemitério, a gente faz o sinal da cruz. Quando a gente passa em frente a qualquer igreja que seja católica, a gente faz o sinal da cruz. Também tem um outro sinal que é do rosto. Eu aprendi quando estava nos meus tempos católicos, né? Mas eu esqueci também. Esse assim a gente faz geralmente quando a gente vai ouvir o evangelho. Quando o padre vai fazer a leitura do evangelho. Então a gente faz, geralmente fala assim, leitura segundo São Lucas. São Lucas? São Lucas, São João. Então a gente faz assim, aqui e aqui. Aí depois o padre começa a ler. E eu queria saber também se na religião de vocês tem preconceito entre a religião, entendeu? Porque eu sei que a igreja cristã tem várias, não é associações que se fala, né? Mas tem tipo a da parede preta, tem preconceito com a pentecostal, coisa assim do tipo. Tipo assim, eu já sofri preconceito, já vi gente sofrendo preconceito, meus pais também já sofreram muito preconceito por causa disso. É porque, tipo assim, é meio como se... Eu não entendo, às vezes, a cabeça da galera, por causa que, tipo assim, é a mesma religião. Eles, tipo assim, adoram a mesma coisa, só que por ser de denominações diferentes, o pessoal não se bate. É muito esquisito. Gente, como assim? Entendeu? Só porque uma é mais tradicional, a outra já é, tipo assim, mais moderno, o povo fica nesse embate. Ai, não, você tá certo, você tá errado, você não vai, tipo assim, não vai pro céu, essas coisas todas. Aí fica nesse impasse assim. Tipo assim, eu já sofri já, mas... gente, acontece até que bastante, com muita frequência que isso acontece. Tanto que tem denominações que às vezes nem aceita outra pessoa de outra denominação ir pra outra igreja. Entendeu? Tipo assim, na minha igreja, isso tem como uma regra. E, tipo assim, é meio como se, tipo assim, a gente tem uma pessoa que fundou a igreja, que não foi há muito tempo da minha igreja. E, tipo assim, ele botou na regra que uma pessoa de fora não podia pregar na nossa igreja, mas a gente também não podia ir na outra pra poder pregar. A gente pode ir, pode visitar, mas a gente não pode, tipo assim, pegar o microfone, ter uma oportunidade. Mas a gente abre algumas exceções, pelo menos na minha igreja, assim, entendeu? Às vezes o pastor da minha igreja vai pregar em outro lugar, às vezes os músicos também, às vezes a gente sai bastante pra poder tocar em outros lugares. Mas, assim, tipo assim, é algo mais de passe de gente chata. E, tipo assim, a Santa Ceia muda de acordo com cada... Não, Acho que é igual. não, acho que É igual. É o pão e a representação É porque eu acho que e do sangue. o cristianismo é muito tradicional. Acho que igual o catolicismo, também é muito tradicional. Apesar que é todo religião mas também a diferença é que no catolicismo na verdade, a gente tem paróquia, né? As paróquias em cada lugar. Pelo menos na minha, a paróquia acho que em todos, né? A paróquia funciona como várias igrejas do bairro, assim, elas se juntam, porque é presidida pelo mesmo padre, se junta e forma uma paróquia. Tipo, na minha paróquia aqui, que a gente, tipo assim, pega quase um pouquinho parte do Duque de Caxias. Então, ao todo, nós temos 18 igrejas e formamos uma paróquia. Então, e tipo assim, segue bem certinho, a igreja católica é bem certinho, então não tem, não que não seja certo, mas a igreja católica, ela tudo da mesma forma, tudo tem que ser da mesma forma, a missa é feita da mesma forma, não tem nada diferente. E você? Poxa, lá tem preconceito, né? Não era bater mais por isso. Mas um que eu vejo muito é sobre painel de cabeça, que no caso são os orixás. Que fulano, né, que diz que Oxum, ela é muito linda, né? Senhora da beleza. E quando uma pessoa que não é tão boa, né, esteticamente, fala que é de Oxum, aí vem o outro lá falar que não é, entendeu? E é esse preconceito, gente, eu não entendo por que a religião cria só preconceito, vai ter preconceito, né? Vamos querer ter o senso. Mas é muito assim, entendeu? Ou é porque falam que a Umbanda tem muita coisinha assim que não é tão certinha, e o Candomblé é mais. Mas é tipo assim, bem pouco mesmo, entendeu? Até o meu ponto de vista, até as coisas que eu vejo, são bem poucas, mas o preconceito em si não é da religião, é sim das pessoas que fazem parte da religião. Gente que tá entrando atualmente, adolescentes, e fica com esse preconceito, porque os adultos mesmo não têm. É isso.
queria saber sobre a comunhão da sua igreja. A comunhão, ela é um momento muito importante, é o momento principal, assim, da missa. Porque na missa, a missa de domingo é muito importante para nós católicos, porque nos lembra, né, o sacrifício que Jesus fez pela gente. E tanto que, assim, você não pode faltar à missa de domingo, é pecado mortal, e você tem que se confessar depois. A não ser que você esteja doente, então esse motivo Jesus entende. E aí... Vou falar. E na comunhão nós recebemos o corpo e o sangue de Jesus Cristo, que é a gente chama de hóstia, que é um pãozinho, como se fosse um pãozinho, só que é consagrado. E aí só quem faz a catequese, se eu não me engano é 2 anos, que pode comungar, né? Que é o ato de você receber. E aí eu fiz com 11 anos. Pelo padre, ele abençoa. E aí, gente, pra mim, sempre tem um gosto doce. Sempre tem um gosto doce. Pra mim é muito salgado. E ali... Mas é de gente diferente. Mas aí é como se você estivesse recebendo Jesus, né, gente? Então é um momento bem sério, bem importante na missa. E que a Gabi perguntou da crisma é quando você recebe os 7 sacramentos do Espírito Santo. Que eu realizei minha crisma há pouco tempo, inclusive vai fazer 1 ano da minha crisma em outubro. E a gente recebe os 7 dons do Espírito Santo, que é sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. E aí, durante essa catequese, que são 2 anos, tipo uma segunda catequese, né? A gente aprende bastante. E aí, no final, a gente tem tipo um Enem com o padre. A gente fala que é Enem com o padre, porque ele fala de frente a frente, gente, é tenso. E ele faz perguntas pra você sobre tudo, e aí você responde e você fica apto a fazer a crisma. E é isso, gente. Tem como reprovar? Tem, gente, eu reprovei. Gente, e você faz 4 anos de novo? Porque, não, no caso, professor. no caso, tipo assim, eu fiz 2 anos, meus 2 anos, e aí, em agosto, eu e a minha turma, a gente foi, só que a nossa turma não foi muito boa. Aí, em outubro, bem pertinho mesmo do Crisma, o padre deu uma segunda chance pra gente e a gente conseguiu. Mas se ele não desse a segunda chance, ia acontecer o quê? Aí eu teria que fazer de novo. Aí eu mais 2 2 anos. Nossa, que doideira. E é muito tempo, né? Cada catequese também é muito tempo, né? A catequese, se eu não me engano, é porque eu era muito pequena, eu comecei muito pequena. Então deve ser uns 4 anos, assim, pra você fazer, pra depois você poder A minha amiga fez também. comungar. É bastante tempo também. A comungar. Aí depois você faz a crisma com 15, 14 anos. E agora, pra mim, só falta o matrimônio. Eita. Ai. Vou fazer só mais 2 perguntas, que é se vocês já sofreram intolerância religiosa. No pessoal, tá? Pode começar. Eu acho Aonde? que... Na rua? Não, em qualquer aspecto. Eu acho que, gente, eu sinto que, tipo assim, pra mim, já a intolerância religiosa, a partir do ponto que eles... Pra mim, teve uma vez, deixa eu explicar, né? Teve uma vez na escola que eu estudava, daqui uns anos atrás. Eu não vou falar o nome, né, óbvio. Mas, assim, não foi um colégio bom pra mim, enfim. Mas aí, teve uma hora que a gente tava tendo aula de história, se não me engano, e o professor, a gente entrou em algum assunto sobre Maria. E o professor, óbvio, ele sabia que eu era católica, ele foi muito delicado com o assunto. Só que, tipo, alguns alunos começaram a falar que Maria teve vários filhos, que ela não ia aguentar ter só um filho, que ela não era virgem quando ela estava grávida de Jesus. Então, pra mim, ali já é intolerância religiosa, porque eu era amiga deles e eles sabiam que eu era católica. Então, ele foi muito desconfortável, gente. Foi assim, muito desconfortável. Tá sendo desconfortável pra gente aqui. Exatamente. É muito desconfortável. Você fica, sabe? Sem reação. Você fica sem reação, realmente. Então, pra mim, acho que foi uma das poucas vezes, foi uma que me marcou. Pode ir pra outra pessoa. Bom, eu sofri em questão de Cosme e Damião, né? Que a gente dá barracão, a gente dá doce para as crianças e tal. Não são doces batizados, que as pessoas acham que a gente joga, né? Faz poder de mim assim. É magia. Para poder dar para as crianças poderem morrer, esse negócio todo, que são coisas completamente pesadas. Mas não são assim. Tem os doces que são oferecidos
para os herês e beges, que são as crianças do barracão, e tem doces que a gente oferece para o público, para o povo que tá lá e tal. E é tudo certinho, entendeu, gente? Eu até fiz. Isso tudo é importante fazer mais, entendeu? Mas enfim, esses doces são os próprios herês que pedem poder dar, porque eles são crianças, entendeu? Então, como eles acham justo, se eles estão comendo doce, às vezes a criança também tem que comer, gente. Então é isso. Mas enfim, eu sofri por quê? Eu tava com saquinho de doce, pá. Aí eu fui oferecer pro meu amigo, entendeu? Só que não era doce do barracão, era uma bala que eu tinha comprado lá, gente. Só que eu tava com saquinho de doce na mão, ele falou assim, não vou comer. Porque esse doce tá... né? Aí eu olhei pra cara dele e falei, não, mas eu comprei o doce aí. A gente fica sem graça, né? A gente fica sem graça. Constrange a pessoa. Ainda mais quando, tipo assim, a gente também tá com roupa branca. Gente, eu passo na minha rua, né, com a minha roupinha branca que tem que usar. E as pessoas ficam me olhando com uma cara, tipo... Juro. Revirando Eu que não sou. Eu pratico capoeira. Gente, é muito constrangedor. Você passa na rua, as pessoas ficam te olhando muito esquisito. É muito esquisito. E não tem como eu usar outro tipo de roupa, entendeu, gente? Eu não posso ir com um shortinho, uma blusinha de barracão, porque é desrespeito, entendeu? E Tem regra. Tem regra. O pessoal acha que é bagunça, que a pessoa pode de qualquer jeito e não pode. Em gente. todas É, em todas as religiões, assim, é questão de você ter respeito pra onde você está indo. Sim, a gente pode ter a nossa forma de se vestir pra ir sair com as amigas, Sim. mas você tem uma forma de se vestir pra ir na casa do Senhor, pra ir no terreiro. Já teve gente que atravessou assim, eu tô numa calçada, a pessoa tá na mesma calçada do que eu, olhar pra frente e me ver e atravessar pra outra, entendeu? Já teve gente que fica olhando assim pra minha cara com uma cara tipo, sabe? Aí fica assim, benzendo, tipo, dançando da cruz, gente, o que eu tô fazendo? Gente, eu não tô fazendo nada, eu só tô de roupa branca, entendeu? Mas é isso, que é uma coisa que, sabe, pega muito mal, gente. E dói, entendeu? Machuca, porque é como se eles estivessem, sabe, tirando especulações erradas de você, como se você fosse passar ali e jogar, passando na mesma coçada que eu, tamo em cima de você, entendeu? Segura o rojão, não é assim, funciona. A religião é muito atacada. É muito triste ver padrões se repetindo há muito tempo. É muito tempo que isso que é assim. É uma coisa que não para, gente. Fica pra sempre. Não adianta as pessoas tentarem falar, não é isso, gente, é minha religião, é uma coisa sagrada pra mim. E as pessoas continuar com o mesmo pensamento de 1900 e bolinhas. Até porque o caráter, né, gente? Eu sou uma pessoa que não gosta de fazer mal a ninguém, então eu não vou fazer mal a você, entendeu? Isso vai de pessoas, isso vai de caráter. Eu acho que a gente deveria colocar a mão na consciência e pensar um pouquinho sobre isso. Pra mim, eu acho que não seria mais uma questão assim só de preconceito. Eu vou mais explicar, por causa que foi uma situação que me marcou bastante. Uma vez quando eu era criança, eu moro muito longe daqui, né, gente? Moro lá em São João. E então eu estudava numa escola assim, eu tinha amigos totalmente diferentes. Tipo assim, eu tinha só amigos que também não faziam parte da mesma religião que eu. A maioria não tinha religião. Então, eu sempre fui uma criança muito quietinha, eu sempre fui muito tímida, gente. Às vezes não parece, mas eu sou muito tímida ainda. Mas antes, quando eu era criança, era muito pior. E então, tipo assim, eu também tive muita dificuldade de arrumar amizade. Então, tipo assim, quando eu consegui fazer, tipo assim, um grupo de amigos, eu falei, eu não posso sair daqui de jeito nenhum, senão eu vou acabar sozinha. Aí tá bom. Teve um dia específico que eu fui no aniversário numa casa de uma amiga minha, que acabou que lá ficou, tipo assim, o pessoal bebendo, o pessoal, tipo assim, dançando aquele funk pesadão, só que, tipo assim, na minha religião não pode. Então eu ficava muito quietinha na minha, entendeu? E acabou que elas ficaram toda hora pra cima de mim falando, Leti, faz isso, Leti, faz aquilo. Só que era uma coisa que eu não me sentia bem. Eu falei, gente, eu não quero fazer, não conduz com o que eu sigo, entendeu? E o pessoal ficou, tipo assim, insistindo, mesmo falando que não queria. Acho que isso foi algo que me deixou meio, tipo assim, por um lado, assim, fiquei, caraca, tipo... Né? Se fosse a amizade verdadeira, iam aceitar, entendeu? Não falo com ninguém mais hoje, gente. Porque Pois é, mas enfim, só isso mesmo. Como a nossa última pergunta para nos despedir desse maravilhoso podcast, eu queria perguntar o que é intolerância religiosa para vocês? Para mim é uma vivência minha. Para vocês. Pra mim. Eu acho que, gente, intolerância religiosa é exatamente isso. Você ser... Você tem preconceituoso contra a religião, a crença do próximo, entendeu? Eu acho que, dependente de tudo, é como a Gabi falou, algum momento ela falou, religião é muito bonito, gente, é a sua fé, é a sua crença que aquilo ali vai te levar para um caminho bom.
é muito bonito, é muito bom. Então, e eu acho que, tipo, gente, eu que sou católica, gente, Deus é amor. Deus é amor puro, gente. Deus é amor puro. Então não tem por que você ser contra a religião do próximo. Se o seu Deus é amor, como que você vai ser maldoso com o próximo se o seu Deus que você serve é amor? Como que você não vai ser amor? Você tem que ser... aqui a gente tem... Quando a gente é católico, a gente quer não ser totalmente santos, né? Mas seguir... A gente procura o mais próximo o caminho também. correto. Então como que a gente vai ser algo diferente do que o nosso Deus é? Pra mim é uma pessoa que, tipo assim, não tem caráter, entendeu? Que não tem o famoso amor ao próximo, porque independentemente se você é da igreja ou não, mas todo mundo sabe, gente, que Jesus é amor, Deus é amor, entendeu? E a gente deveria estar sempre respeitando, independentemente se a religião é sua ou não, você tem que respeitar. Você tem que botar a mão na cabeça e entender que todos nós somos diferentes, ninguém é igual a ninguém, entendeu? Não é só porque você tem a sua religião, significa que a sua religião possa ser melhor do que a da outra pessoa. E a gente deve respeitar isso. Enfim, pra mim também, eu acho que condiz muito também com o que elas dizem. Porque, assim, é mais... Eu acho que isso é mais por falta de informação, entende? Como a gente tá aqui, a gente também já se conhece, a gente tá... conversando umas com as outras sobre o que tem diferente, a gente já consegue entender, poxa, isso aqui não é tanto da forma que eu pensava. Eu acho que isso é uma falta de conhecimento mesmo, sabe? Sim. Por isso que eu acho que uma solução que seria muito boa seria campanhas, até uma matéria mesmo na escola, tanto para poder conscientizar e também levar a pessoa a conhecer coisas novas, entendeu? Quanto mais conhecimento para matérias que realmente edifiquem a gente como ser humano. Sim, com certeza. E esse podcast é bom porque além de ser um trabalho escolar, mas também vai ajudar muitas pessoas que têm dúvidas ou que não conhecem muita religião, acabam tirando suas próprias conclusões. Com certeza, a gente mesmo que somos os apresentadores, a gente tá aprendendo horrores. Toda a produção que a gente tá tendo aqui tá aprendendo muito, entendeu? Então, acho que com esse podcast, a gente espera que quem está do outro lado da tela vendo seja melhor com seu amigo de religião diferente ou com o próximo mesmo que você não conheça. Não julgue sem antes saber. Tenha o respeito, né? E possam seguir as palavras da Bíblia. Gente, amor ao próximo. Exatamente. Deus pregava isso, gente. Exatamente. Eu acho também que isso vai muito de respeito. E respeito é amor. E amor, gente, amor é tudo, entendeu? Sim. É tudo. Todas as religiões têm que pregar e pregam o amor ao próximo, o amor a outra pessoa. Então, independente de qual religião que você é, qual religião você almeja, até pessoas que não têm religião também, tem que respeitar o próximo, tem que respeitar, porque do mesmo jeito que eu sou pessoa, ela é pessoa e todas vocês que estão aqui nessa sala são pessoas também, entendeu? Então o respeito vai muito antes de crença, muito antes de cor, muito antes de raça, muito antes de gênero. Vai da pessoa, tem que ter respeito, entendeu? Sim. Esse lance assim, do respeito, uma coisa que eu cresci ouvindo é que a gente é obrigada a respeitar. Agora, concordar é uma coisa totalmente diferente. Tipo assim, tem coisas assim, que acontecem em outra religião que eu não concordo, que não condiz com a minha, mas eu não sou obrigada a atacar aquela pessoa por isso. Eu sou obrigada a respeitar ela. Entendeu? Ela fica, tipo assim, com a crença dela e eu fico com a minha. E perguntar também não dói, né? Perguntar de maneira respeitosa, sem ofender a pessoa, a outra pessoa, não dói, gente. Não machuca, não dá facada. Se você perguntar de maneira respeitosa, que a pessoa entenda. Fala, poxa, eu não quero ofender, eu não quero estar sendo desrespeitoso, eu só quero fazer uma dúvida porque eu não entendo muito disso, eu queria entender. Sim, a vida é feita de aprendizado, a gente idosas, ainda vamos querer aprender mais do mundo. A gente tá com 3 pessoas de 3 religiões diferentes, mas ainda tem muito mais religiões pelo mundo, entendeu? Sim, e é um constante aprendizado. E seria bom se a escola fizesse mais coisas assim, entendeu? Mais promovesse mais. Porque isso a gente pode estar... pode estar passando em outras salas, entendeu? Até mesmo na nossa sala, para o pessoal poder aprender e entender, gente, que o preconceito é somente de você, entendeu? Se você tem preconceito, gente, vamos querer parar. Porque a religião em si não é preconceituosa, o preconceito está nas pessoas. Então, se você é uma pessoa que não tem caráter, você é uma pessoa que não sabe o básico, né, gente? Então... você tá e também isso é muita questão também de você conhecer, buscar o conhecimento, né? Tem uma frase que eu gosto muito que diz que ninguém é tão jovem que não possa ensinar e que ninguém é tão velho que não possa aprender. Sim. Ou seja, não depende tanto da sua idade. Não, eu já tô velho demais pra poder aprender sobre isso. Não, pra mim é algo que, tipo assim, é uma
A gente convive muito agora com... É porque as pessoas são ignorantes. Elas Sim, querem sim. ser Eu ignorantes. aprendi uma coisa, Exatamente. tipo assim, que eu vi um vídeo que a menina falava que ela tinha ela não queria fazer tal faculdade porque ela ia chegar com 35 anos velha. E a menina ia ser velha pra exercer a profissão. A menina falou assim, você já não vai chegar em 36 anos? Por que você não chega sendo médica? Pois é. Tem isso. É isso, gente. E também pra poder quebrar esse ciclo do ódio, né, gente? Que já tá muito chato, é uma coisa de anos, entendeu? Que continua até hoje, que atrapalha, sim, o ser humano, né, a evoluir, atrapalha a nossa evolução, quanto espiritual, quanto formação de caráter, entendeu? Então a gente deveria parar com isso, acabar com isso e amar a todos, entendeu? Porque é sempre bom estar sempre ressaltando, né, gente, o amor que a gente tem que ter pelo próximo. Porque, gente, é Deus, né? Deus, Jesus, eles, sabe, eles iriam ficar muito felizes se a gente seguisse essas coisas, seguisse essa índole. É isso, né, gente? A gente gostou muito de fazer esse podcast. Acabou que ficou uma conversação aqui muito tranquila. E é isso, a gente espera que quem esteja assistindo Possam ter Você gostado. conscientize, Então é isso, gente. A gente vai encerrar o podcast por aqui. Espero que vocês tenham Qual é o gostado. nome do podcast? É o Posso Falar? Agradecemos muito as nossas convidadas. Foi ótimo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. A gente fez isso com muito amor e a gente gostou muito de fazer. A gente conversou horrores. E é isso. Beijo!